canal Abelhas Bioma-Caatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre de ciência animal, sou criador de abelhas, tenho uma grande expectativa pelas abelhas, mas ao mesmo tempo acredito que as abelhas, boa parte, vão desaparecer do planeta. Isso não é do nada, né, do achismo, é por conta do que as pessoas vêm fazendo e um pouco do que eu leio, o que eu vejo dentro da ciência, da pesquisa. Ainda que eu não me enquadre no campo da ciência e seja um pesquisador, mas isso é notório, isso é claro, está à vista. Tem um vídeo que rola nos grupos do WhatsApp, e esse vídeo foi mandado pelo Alan, eu não sei a cidade que ele é, Natal, vamos pensar, natural, no Rio Grande do Norte. Ele é o Potiguar e mora em Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte, naquela BR que liga, por exemplo, Caicó a Natal. E ele vem dialogando comigo há muito tempo. Nesse vídeo ele mostrou algo que eu já vinha falando bem antes, eu nunca visualizei isso, a questão da jandaíra. A jandaíra, uma princesa, ela já é praticamente uma rainha, sendo copulada os zangões da mandaçaia da caatinga. Pois bem, a gente tem que entender que isso pode acontecer. Um animal de uma espécie copular com outro, isso acontece. Agora, existe o que é conhecido, isso não é novo, os tipos de isolamentos reprodutivos. Tem diversos tipos. Tem desde barreira física, distância, sazonal, período diferente de maturação, de entrar na fertilidade, no período de fertilidade. Existe isolamento por incapacidade de copular, de pensar de genitália diferenciada, incompatível. Existem muitas coisas. Mas existem também as mais específicas, que é quando acontece a cópula, e esse vídeo eu mandei para um cientista e não mandei para qualquer pessoa. Eu vou analisando, assim como eu falo isso no cotidiano. Você chega no lugar, em qualquer lugar, você já é avaliado. Você está sendo avaliado pelo que você apresenta, representa, vestuária, corte de cabelo, o que está portando, se está usando óculos ou lentes de grau, não sei, ou lente de contato, que você está usando óculos de sol, tudo serve de avaliação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, ficar bem claro que o que o cientista, e eu avalio o cientista também, da maneira que eles podem me avaliar, pode ver aqui um vídeo, dizer, olha, isso não faz sentido, tem todo direito. Se não fizer sentido, eles têm que explicar também, já que quando eu faço uma crítica, eu estou apresentando por que eu estou fazendo aquela crítica. Imediato. Isso aí, a crítica vem anexado à crítica, por que eu realizei o tipo de crítica. Vamos imaginar, eu validei ou invalidei algo, ou pedi para corrigir. O isolamento que eu, na época, fiz um levantamento, já tem um tempo, foi um isolamento ou pré-zigoto ou pós-zigoto. Mas o que é isso? Não entendo. A princípio, temos que entender como que é a reprodução nas abelhas eusociais, formigas e cupins, esses tipos de insetos. Eles participam de um processo chamado parternogênese. Parto é virgem, gênese, geração de virgem ou parto. Como seria isso? Lembra, as fêmeas reprodutoras desses indivíduos, em um determinado momento elas vão ser copuladas por um ou mais indivíduos, machos. Elas têm um órgão abdominal chamado bolsa espermateca. Nessa bolsa ficará armazenada uma quantidade enorme de espermatozoides, são gametas masculinos. E conforme essa rainha, que é chamada rainha, formiga, cupins, tem outra denominação, mas equivale à rainha. Nós vamos pensar em abelhas, falando de abelhas. Quando ela vai fazer a postura, se o ovo receber o gameta masculino,
nasce. Então, se o ovo receber o gameta masculino, nasce sempre fêmeas. Essas fêmeas podem ser de 2 castas, representar 2 castas, hoje até 3 castas. 3 castas fêmeas, então, existe uma colônia de abelha? Existe. Eu estou preparando um vídeo, mas é questão de tempo, demanda. Normalmente só posso gravar finais de semana, feriado. Depois eu vou aqui já só dando um adendo, só explicando como é que é o procedimento. Depois eu vou editar em determinados momentos e publicar. Normalmente vocês têm observado que eu publico pela manhã, porque é o tempo que eu ainda tenho tempo depois que eu entro em atividade na questão da minha profissão. Eu não tenho mais tempo de ficar vendo muitas coisas, vendo redes sociais, ficar postando, não. Isso aí eu boto uma pedra em cima e vou cuidar da minha vida. Mas eu vou fazer esse vídeo falando sobre uma outra casta que são, de fato, tem 4 castas em abelhas eusociais. Você disse, qual é essa outra casta que eu conheço? Rainha, operárias e zangão, ou zangões. Você pode estar no rainha sempre, normalmente uma, só com as goráides que tem mais de uma. Às vezes algumas escapotrigonas podem ocorrer também. Fato esse que quando ela faz essa postura, recebe o espermatozoide. E aí o que seria o problema? Para as 3 outras castas. Não seria o problema para a casta zangão, só que uma abelha uma colônia ela não sobrevive só com zangões. Ou melhor, com uma das 4 castas que vocês, por enquanto, fica como curiosidade, faço um vídeo depois falando qual é a outra casta de abelhas eusociais. Ela depende das 3 castas. Ela depende da casta rainha, da casta operária, essas 2 fêmeas, da casta zangão. Por que nasce zangões e pode, como tem lá o isolamento pré-zigoto ou pós-zigoto, não vai nascer as outras? Porque esses isolamentos indica dizer que não vai formar embrião. A abelha vai fazer a postura, que é um ovo, esse ovo vai eclodir uma larva, essa larva é um embrião. Entenda. O ovo em si, depois de fecundado ou não, quando após postura, já é um embrião. Entenda. Qualquer animal, o ovo já é um embrião. Aí vai ter aquela fase, que tem metamorfose completa em abelhas, que é as transformações que ocorrem de fato. Logo, a abelha começa a definir porque não nascem as outras castas. Simples assim. Essa é uma hipótese. Eu garanto? Não, estou levantando hipótese. Não estou fazendo afirmação como muito que a gente se vê nas redes sociais para gerar engajamento, para receber likes, para ser compartilhado, monetizado, ter rendimento. É coisas absurdas. Aqui eu não fico vagando nesse tipo de situação. Eu estou dizendo que isso foi confirmado, falta pesquisar. E aí quando a gente fala da jandaíra, entenda, a jandaíra é a abelha mais conhecida no Brasil depois da jataí, ou melhor, depois das africanizadas, abaixo de africanizada em conhecimento, é a jataí. Por quê? Porque ela é uma abelha que tem em muitas partes do Brasil. Estou falando aqui de um tipo de jataí. Tem várias abelhas chamadas jataí, inclusive agregada em diferentes, pelo menos 3 gêneros. Jataí é só um nome popular. Se você for olhar o nome da jataí, posso até deixar aqui para vocês um print. Ela tem 26 nomes populares. Entendam. Quando a gente começa a imaginar toda essa situação, o que a gente pode pensar é que em terceiro lugar aparece a jandaíra. É a abelha mais conhecida no Nordeste. Essa abelha ela é conhecidíssima, é uma abelha muito bonita, por sua vez. Uma abelha que produz em média 1 litro de mel por ano. É uma abelha que tem pasto no Nordeste, mas não tem todo o Nordeste, o semiárido e fora até do semiárido. Por exemplo, litoral, Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba. Ela vai existir no litoral, de parte do litoral maranhense, não todos, pegando os lençóis. Passando pelo litoral piauiense, são 60 km de extensão. O do Ceará, que é muito grande, todo o litoral. O litoral potiguar até chegando próximo de Natal, a capital daquele estado. E mais no interior dos estados citados, uma pequena parte do estado do Piauí, estou falando, abrangendo o sertão,
também o sertão cearense, sertão potiguar e o sertão paraibano e parte do sertão pernambucano. Existe no sertão baiano, que é no Raso da Catarina, e existe ainda em outra pequena parte, não toda, na Serra do Araripe. Então essa espécie, ela existe. Essa espécie ela se tornou conhecida pelos estudos de taxonomistas brasileiros, pelo estudo e todo o trabalho formidável do padre Humberto Bruno, tem que deixar aqui bem claro, registrado. E essa abelha está ameaçadíssima, por quê? Porque já é observado. E aí dessa parte eu garanto que quem quiser teste. E aí eu vou fazer as observações que ninguém faz essas observações. A abelha ela não tem sobreposição com nenhum tipo de mandaçaia. Se ela for criada com outras mandaçaias, até agora não foi observado problema entre outras mandaçaias, exceto a mandaçaia da caatinga. Com a mandaçaia da caatinga o problema se torna sério. Por que se torna sério? Justamente porque a mandaçaia da caatinga, junto com a jandaíra, elas disputam o mesmo nicho, o nicho ecológico, ou seja, o que elas fazem na natureza é a mesma coisa. E estão em áreas muito semelhantes. Área também. Área de caatinga seca. Caatinga aberta. No entanto, a mandaçaia, tanto introduzir no lugar onde tem a jandaíra, ou a jandaíra introduzir no lugar onde tem a mandaçaia, o parasitismo social interespecífico é muito intenso, ela toma as colônias. E por que eu estou tratando, como aqui também o tema mais evidente, é isolamento reprodutivo pré-zigoto e pós-zigoto? Justamente porque já foi encontrado, não foi uma pessoa, abelhas, zangões copulando com as princesas da jandaíra. Então, como tem uma incapacidade de gerar embriões, ainda que seja híbrido, elas acabam, as mandaçaias, tomando as colônias, e se introduzir essa abelha, começar a crescer e mudar um pouco, vamos imaginar, alterar a sua questão comparado com, digamos, o comportamento, o nicho ecológico, de onde ela é nativa, onde ela é endêmica. Endêmica quer dizer que ela é daquele lugar. Por exemplo, eu estou em Petrolina é um lugar endêmico dessa espécie, não da jandaíra. Isso pode ser problemático. Mas eu não vê, não vai acontecer hoje ou amanhã. A gente tem que observar que muita gente está baseado numa coisa do passado, uma coisa lá do século X, século XII, antes de Cristo, ou seja, de 3.200, 3.000 anos atrás. Não é desse jeito que funcionam as coisas. Hoje nós temos tecnologia e temos conhecimento. Não acredito em muitas pessoas que vêm falar, é base do cientista tal. Cientista tal, eu estou até inscrito no congresso, eu nem sei se eu vou visitar esse congresso, quero de graça a inscrição, devo fazer um mini curso nesse congresso, porque eu olho assim o perfil da maioria, mas tem título. Título não quer dizer nada para mim, quer dizer muito. O cara ganha muito dinheiro com isso, pode fazer uma série de coisas, inclusive palestras, mas quer saber se o cara sabe. Eu já vi as aberrações de alguns, as absurdos que alguns cientistas falaram. É um negócio assim, por exemplo, teve um cientista, um doutor na área, é vergonhoso, que é biólogo. Eu perguntei, só para a gente ter uma ideia aqui, não fugindo do tema, perguntei se genética, DNA, poderia ser o RNA, os ácidos nucleicos, e genoma era significava a mesma coisa. Ele disse que sim, quando é totalmente diferente. Por que é diferente? Porque eu não tenho a genética do meu pai, tem de parte, 50%. Ninguém tem a genética do outro, a não ser irmãos gêmeos univitelino ou foscópio. Eu não tenho o DNA do meu pai, eu tenho 50%. Porque eu tenho o genoma que todos os seres humanos possuem, que é a nossa espécie humana. Isso é compartilhado com todos, é igual, o genoma é igual. Então, mostrou já um absurdo. E a pessoa que disse, conhecedora, sabe muito sobre genética, sobre uma série de coisas, saiu com essa maravilha. Então, o que eu chamo a atenção é que isso é uma ameaça. A ameaça vai acontecer agora? Não. Ainda tem uma certa limitação. Qual a limitação? Muitas pessoas já estão sabendo, estão evitando de criar. Isso é fato. A outra situação é que nós temos que lembrar que as abelhas indígenas, as abelhas neotropicais, elas não enxameiam para muito longe, porque tem uma dependência da matriz, da mãe. Elas dependem um tempo, quando elas estão mesmo, já se estabilizaram, vamos imaginar, em tese, parcialmente, já está dessa maneira. Em um novo local, que é o novo enxame, a nova colônia, como um enxame em tese, elas dependem da mãe para buscar ainda materiais. Depois é que elas ganham independência total. Isso não vai muito longe. Depende muito. Uns têm falado até de 1 quilômetro, eu acho muita coisa.
Então, com esse processo, não vai acontecer, elas não são migratórias. Diferentemente, por exemplo, das africanizadas. O que é as africanizadas? Mas as africanizadas, as abelhas raça puras europeias, têm esses deslocamentos? Não, não é observado. As africanas têm esse deslocamento? Não. Quando misturaram lá a abelha, quando o Ken misturou, ele hibridizou, mas ele não soltou as abelhas. A abelha estava controlada, ele estava fazendo estudo, fazendo observação. O cara lá foi e soltou. O curioso foi lá e soltou as abelhas. E aí se misturaram todo mundo. Todas elas, todas as espécies que estavam ali hibridizadas, que era híbrido, e virou polihíbrido. Aí a abelha se tornou migratória. É o bicho. Entre abelhas é a única abelha que a gente sabe que ela é extremamente migratória. Mas tem um caso também, introduzido no Chile, a abelha M social, bombos, ela ameaça o bombos que tem lá, o bombos da América, do continente americano, é trazido da Europa, e ele também mostra que ele é migratório. Então, espécies introduzidas, isso é uma questão muito séria a pensar, elas perdem o controle, elas fogem o controle de locais onde elas são endêmicas, dos seus habitats, verdadeiros habitats. Isso é uma ameaça. Ah, vai ser logo, vai ser tarde? Não sei. Vai chegar em todas as matas, toda a área do... Vamos imaginar no estado, quem está no estado do Ceará, vai chegar em todo o estado? Não sei. Numa parte do estado do Ceará tem Mandaçaia da Caatinga, a parte sul, não todo o sul, a parte pegando ali junto, alguma cidade aqui na divisa com Pernambuco, na divisa com a Paraíba existe. Alguns pontos daqueles municípios, na cidade em si, mas já tem até comportamento urbano. Tem essa questão, abelha urbana. Isso aí o que mesmo falou. E aí a gente tem que entender que isso é muito problemático. Isso é muito sério. E assim, para que fique bem claro, por que eu estou fazendo esse alerta? É porque muitos que estão fazendo essa prática não vão ver. Isso vai ficar para seus descendentes. Muito do que a gente está sofrendo hoje foi praticado por nossos ancestrais. Há algum tempo atrás, não sei, 200, 300, 500 anos, não sei. Mas foram essas práticas que levaram ao caos que estamos beirando. Então isso fica bem claro que todos podem dizer que não. A maioria de quem tem, principalmente grupo, arrebentando aí na internet, que não sabe nada. E eu vou acho que para a gente praticamente finalizar, falar uma coisinha. Ah, mas eu estou criando não sei quantas abelhas. Tem a abelha do Amazonas, tem a abelha lá do Rio Grande do Sul, a abelha de São Paulo, não sei de onde. O que ele tem? É o colecionador robista. Ele tem uma colônia de cada. Que as abelhas estão definidas, que as abelhas estão fracas, que está alimentando, está tratando ali igual um pet. Essas abelhas não têm nem, digamos, energia para nada, nem para estar ali sobrevivendo. Estão sobrevivendo às duras custas a situações mais diversas possíveis. Mais cedo ou mais tarde, mas qualquer dia elas estão indo à falência total. Então aí elas não tem briga, não tem nesse caso específico não há observação. Agora, inclusive até abelhas do mês que ela tem sobreposição, se você condensar muita, tiver muita, não dá para fazer um condomínio, por exemplo, com 2 espécies de abelhas. Eu vou pegar, por exemplo, eu tenho aqui 2 espécies que tem aqui nesse local, que é a Mandaçaia da Caatinga e o Munduri da Caatinga. Se eu botar as 2 juntas, elas competem e brigam. E não dá certo. Eu tenho separadas. Inclusive olhando aqui um pouco dos habitats. Como é que estão o habitat, como é que elas ocupam o espaço na natureza. Então, o que está acontecendo é que estão indo contra a natureza e contra a natureza só vão tomar pancada. Então eu espero que entendam isso. O vídeo, aí eu deixo aqui o alerta. Tem o meu contato aqui. O vídeo, como é não sei de quem é o autor. Quem é o autor podia criar algum problema aqui, podia derrubar o meu vídeo na internet. Eu não quero isso. Esse vídeo tem que ficar registrado no YouTube, de fato. Eu não vou, vamos imaginar, usar esse vídeo. Mas quem tiver interesse, entre em meu contato que eu mando esse vídeo para a pessoa. Que é um vídeo que foi Alan, que ele não sabe nem quem é o autor, que mandou para mim lá do Rio Grande do Norte. E a gente encerra por aqui. Isso aqui não é um canal de fanfic, de fanfarra, de sensacionalismo. Não é esse perfil que eu tenho. E a gente fica por aqui.